Olá, está entrando no ar mais uma edição do Respira Cultura. Eu sou Liz de Bortoli e participam do programa hoje os jornalistas Ana Laura Freitas, André Grassi, Cláudia Heinzelmann, Mariane Quadros e Pedro Palaoro. Lembrando que a produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade e vocês nos acompanham pelo site urgs.br/destaques rádio e pelas principais plataformas de streaming. Olá, ouvintes! Aqui quem fala é a Cláudia Heinzelmann e eu vou falar um pouco sobre o impacto econômico causado pelo coronavírus que está atingindo de modo particular os trabalhadores da área cultural. São artistas, produtores e todo o pessoal da área, como técnicos, montadores, figurinistas, operadores, que agora, sem trabalho, lutam para sobreviver. E o mercado cultural no Brasil e no mundo foi um dos setores mais atingidos pela crise. A cada cancelamento de um show ou espetáculo, toda a cadeia produtiva é impactada. Neste cenário drástico e sem ajuda do poder público, o artista está tendo que se reinventar e pensar em como vender o seu trabalho. E nesse sentido, mais uma vez, a internet tem sido a tábua de salvação com as já famosas lives. Elas têm tornado o nosso isolamento menos doloroso, mas o artista também tem que pensar nessa virtualidade como única forma de remuneração de seu trabalho. Então, uma saída seria monetizar essas lives. Mesmo assim, o valor arrecadado não chega nem perto de um show presencial. E sobre essas questões, eu conversei com a jornalista, produtora, criadora e sócia da Liga Produção Cultural, Dedé Ribeiro. E ela nos fala sobre alternativas que os artistas podem usar para tentar driblar a crise diante da falta de atenção do poder público. Eu estou tentando encontrar coisas para os produtores, ações, né, que os produtores podem fazer durante esse período de confinamento, né, como editais, como esses projetos de financiamento coletivo. Tem vários editais abertos e mesmo os eventos pela internet que estão sendo feitos e tal. Os eventos de internet eu acho uma super saída para agora, né? Tá funcionando muito bem, as pessoas estão desenvolvendo muito rapidamente plataformas que permitem as pessoas interagir, assistir, passear, fazer um monte de coisa. Participei de festas muito legais e tal, já pesquisando isso aí. E acho que é uma baita saída, né? Agora o resto, editais e os projetos de financiamento coletivo, todos, a gente fica um pouco trancado, né? Porque não sabe realmente quando vamos poder executar determinadas coisas. Então é isso, né? Vamos, por enquanto, eu acho que o emergencial é o pessoal da cultura lutar pela sua sobrevivência nesse momento, né? E continuar conectado, todo mundo, para tentar achar saídas juntos. Enquanto o poder público não age, iniciativas de solidariedade tentam ajudar artistas e trabalhadores da área cultural. E uma dessas iniciativas é o Fundo Emergencial Conexão Música. Esta é uma iniciativa autônoma de profissionais do setor cultural destinada a músicos, agentes, holds, técnicos da área. Não tem limite mínimo nem máximo para as contribuições. Cada um ajuda com o que puder. E se não puder, compartilha o projeto nas suas redes sociais. Mas eu tento tentar dormir, aí vem aquele monte de dúvidas que a gente tem quando trabalha como artista. E vem fé, e vem tristeza, e vem alegria, e tesão, e neuro, e fantasia, e Dionísio, e ditadura. Eu não sei.
Pois é, Cláudia. Olá, colegas e ouvintes do Respira Cultura. Aqui é a Mariane Quadros. E falando sobre essa falta de políticas públicas e as dificuldades do setor, nós já temos alguns artistas se mobilizando por conta para tentar enfrentar essa situação de crise. Eu conversei com uma das pessoas que está envolvidas nessas iniciativas aqui em Porto Alegre, a artista e produtora Mari Martins, que falou um pouco também do impacto para a cultura. Ela é gestora do Marquise 51 Hub Criativo, que funciona como estúdio, selo e produtora, e também organizadora do festival Morro Stock, bem conhecido aqui em Porto Alegre. E a produtora já está há 2 meses fechada, e ela me disse que, apesar das recentes flexibilizações dos decretos municipais e estaduais, eles não veem condições seguras para voltar nesse momento. Aliás, a cultura deve ser mesmo uma das últimas áreas a retornar totalmente, pois é difícil de se imaginar shows, festas, peças de teatro sem contato físico. E a cultura tem um peso importante na nossa economia. Segundo dados da Secretaria Estadual da Cultura, a economia criativa gera mais empregos que o setor automobilístico e calçadista. São 130 mil empregos diretos na área cultural. E esse número é ainda maior se a gente considerar que tem muitos informais e muitos microempreendedores individuais, os chamados MEIs, na área da cultura. Apesar disso, passaram-se mais de 2 meses de isolamento social e não foram adotadas políticas públicas para socorrer o setor. E é por isso que a classe artística está se organizando. Aqui em Porto Alegre, os artistas criaram o Fórum de Ação Permanente pela Cultura. Esse fórum foi criado ainda no final de 2019, porque não é de hoje que a cultura vem enfrentando problemas econômicos. E em meio à pandemia, os artistas agora reivindicam do governo federal, estadual e municipal políticas públicas para os trabalhadores da área. Um dos pedidos é uma renda básica, já que os artistas foram excluídos do programa de auxílio emergencial do governo federal. E já tem um projeto de lei, o PL 1075, que atende a essa e outras demandas. O projeto está pronto para ser votado na Câmara dos Deputados. A Mari Martins falou sobre o projeto e sobre a mobilização do setor para sua aprovação. Estamos trabalhando fortemente nas articulações com as bancadas para ser aprovada essa lei, né, que propõe várias políticas públicas para o setor, como auxílio emergencial, como apoio para os espaços culturais, linhas de crédito, liberação dos recursos do Fundo Nacional de Cultura para estados e municípios, porque por mais que tenha um trabalho digital, né, por mais que a gente migre e transforme a nossa atuação pro virtual, mesmo assim a gente sabe que o virtual ele carrega ainda várias desigualdades, né, devido ao acesso da internet, à tecnologia. Não vai ser automaticamente que o setor cultural vai começar a se monetizar através de ações puramente digitais. O Fórum Permanente de Ação pela Cultura também está organizando um evento virtual para chamar atenção para as demandas da classe artística e para arrecadar recursos. É o festival Respeita a Cultura. Os artistas esperam arrecadar fundos para projetos que contemplem ações solidárias para a classe, incluindo a distribuição de cestas básicas. E para quem quiser ajudar e curtir a diversidade da cultura local a partir de sua casa, o Respeita a Cultura acontece neste sábado, das 11 da manhã às 10 da noite, pela página do Facebook do Fórum de Ação Permanente pela Cultura. Respira Cultura. Olá, colegas ouvintes. Ana Laura, agora aqui falando. Mariane, é muito grave, né, essa situação do setor cultural no meio da pandemia do novo coronavírus. Eu fui buscar ajuda, né, para a gente pensar, entender melhor
esse impacto econômico, eu conversei com o Leandro Valiati, que é professor da URGS, coordena na universidade o Núcleo de Estudos em Economia Criativa e da Cultura, enfim, uma autoridade aí bastante reconhecida nesse assunto. Ele reforçou que o setor cultural é atingido mais que proporcionalmente pela pandemia, justamente por boa parte de suas atividades demandarem aglomeração, né, demandarem reunião e interação entre as pessoas. Há pesquisas em curso para mensurar a dimensão desse impacto, mas ainda é recente para se ter números. Uma realidade que ele já percebe é a fragilidade da sustentabilidade de empresas do setor cultural nesse contexto, o risco de muitas delas fecharem e o desemprego sendo criado em escala mundial. Por exemplo, a última pesquisa do American Society for the Arts dos Estados Unidos indicou que mais de 50% das empresas do setor cultural entendem que haverá dificuldades quase que inviabilizadoras do trabalho no contexto pós-Covid. Então, você pode imaginar o que isso vai gerar no Brasil. É muito claro que países como a Inglaterra, a França, mesmo os Estados Unidos, estão olhando muito atentamente para o setor cultural, tanto para a indústria, que tem um potencial econômico gigantesco, a França no turismo, na Inglaterra, nos museus, no teatro, na música, e os governos têm olhado para isso como setores estratégicos que precisam ser suportados para atravessar essa crise. Por exemplo, o Arts Council da Inglaterra, que tem um fundo público muito representativo, resolveu nas semanas atrás que ele vai continuar pagando todos os editais, independente do produto cultural ser exibido ou não, com uma condição, que não haja demissão em toda a cadeia produtiva. Então, isso é só para dar um exemplo, que os governos estão suportando o setor cultural fora do Brasil. No Brasil, eu realmente estou muito preocupado com a nossa situação, porque a gente já vinha num contexto de fragilização extrema da política pública para a cultura, num primeiro momento por diminuição brutal de orçamento, num segundo momento por ataques ideológicos somado a uma fragilização institucional, do tipo extinguindo o Ministério da Cultura e esse tipo de situação. Então, essa crise pega o setor cultural brasileiro num momento de maior fragilidade. O Leandro Valiati chama atenção para a necessidade de o setor da cultura se organizar em âmbito municipal e estadual para se fortalecer e buscar ações efetivas de suporte. Nesse sentido, eu acho que é o que temos visto nos últimos dias acontecer aqui no nosso cenário, né, com uma movimentação pública crescente dos agentes do campo da cultura na defesa da aprovação da Lei de Emergência Cultural na Câmara dos Deputados. O professor Valiati também endossa a relevância desse PL 1075, a importância da sua aprovação, e entende que iniciativas desse tipo também poderiam ocorrer nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais. Sou galo no meu terreiro, nos outros abaixo a crista, me calo feito mineiro, no mais vida de artista. Ana Laura e colegas, trazendo aqui a informação de que nesta semana nós tivemos a liberação para a reabertura em Porto Alegre de bibliotecas e dos museus, mas isso evidentemente não resolve a maior parte dos problemas, né? A Mariane Quadros já tinha citado aí a produtora Mari Martinez, que disse que as próprias entidades produtoras aí estão pensando, estão reavaliando ainda se vão abrir, se não vão abrir. As instituições públicas do município estão abrindo ou se preparando para abrir, enquanto que as do Estado, por exemplo, estão esperando ainda decretos estaduais regulamentando esse tipo de coisa. E o professor Leandro Valiati também ressaltou aí, né, a questão, na verdade, o público vai comparecer a esses lugares. E ainda, mais importante, né, de qualquer forma, continuam fechados bares que vivem da música ao vivo, salas de espetáculo, teatros, cinemas,
Quer dizer, os artistas de palco vão continuar sofrendo por mais tempo, porque a arte deles existe na presença do público, né? A gente tem, claro, as lives, que bom que nós temos essa possibilidade tecnológica, mas aqui entre nós, né, como substituto, elas são muito pobres. Uma coisa é um vídeo promocional, ou a possibilidade da gente assistir um concerto do outro lado do mundo, muito legal. Mas o que realmente interessa continua terminantemente proibido. A aglomeração de pessoas, um monte de gente junto, vendo, ouvindo, sentindo e trocando sensações sobre a criação artística que está acontecendo ali, naquele momento. Vida de artista, mais, a vida de artista, vida de artista. Respira Cultura. André, e colegas, aqui quem fala é Pedro Palaoro. Na área da literatura, que geralmente é a área que eu tenho foco, existe um movimento por produções conjuntas e trabalhos que reúnem vários artistas, né? Que são muito interessantes. Estão surgindo muitas coletâneas de contos sobre o momento da pandemia e sobre o momento de isolamento social. Mas isso era algo que já era de algum modo esperado também. O que vem surpreendendo são os debates narrativos e estéticos que o momento de isolamento acaba provocando em função das discussões que se aprofundam em lives e fóruns de discussão, embora a gente veja a limitação da falta de contato físico, né? Um caso que eu gostaria de chamar a atenção é do romance Corpos Secos, que apesar de ter sido idealizado ainda em 2018, foi escrito a 8 mãos pelos escritores Luísa Geisler, Marcelo Ferroni, Natália Borges Polesso e pelo Samir Machado de Machado, 4 dos mais aclamados autores gaúchos do momento. E planejado quase todo remotamente pelos 4 autores, ainda que antes desse momento de isolamento social. Como se não bastasse toda essa sincronia com o momento atual, o livro também é sobre distopia. Uma obra que fala sobre um vírus que se origina dentro do Brasil e se espalha pelo país, deixando corpos secos, zumbis perambulando por aí. O livro foi publicado pela editora Alfaguara e teve seus lançamentos físicos cancelados ao final de março. E, bom, apesar de tudo, parece um livro bem divertido. O livro, inclusive, já teve os seus direitos vendidos para a versão audiovisual. Com todas essas obras surgindo nesse momento, as parcerias também acontecem em outro tipo de patamar, como dentro do Instituto Estadual do Livro, que montou uma parceria com o Instituto de Letras da URGS, que abriu as inscrições para o Prêmio Minuano, um dos mais importantes prêmios literários do Estado. Esse ano, inclusive, com novidades, pois vem com um patrono e com a inclusão de uma categoria de tradução. Podem participar autores assíduos e residentes no Rio Grande do Sul, assim como editoras sediadas aqui no estado com obras publicadas ainda em 2019, classificadas em 11 categorias diferentes. Em 2020, o prêmio terá como patrono o escritor Sérgio Faraco. E os interessados têm até o dia 30 de junho para se inscrever diretamente pelo site do Instituto Estadual do Livro, que é ielrs.blogspot.com. Tem dias que a gente se sente como quem partiu a gente está... Pedro, sou eu de novo, André Grassi. A gente está falando neste programa, entre outras coisas, dessas reinvenções, né, do fazer artístico e cultural. E uma das que está chamando a atenção no YouTube, Facebook e outras redes
é o enorme número de vídeos de corais naquele formato que cada um grava a sua parte em casa e depois alguém edita tudo junto. Claro, os coralistas do mundo todo estão impedidos de se apresentar e até mesmo de ensaiar em conjunto. E essa é mais uma atividade, então, que busca se manter de algum jeito, pois o coral da URGS também entrou nessa. Eu conversei com o maestro Lucas Alves e ele me contou que essa ideia de cada um cantar separado e alguém juntar num vídeo só não é tão nova assim. Tem até um regente dos Estados Unidos, o Eric Whitaker, que ficou famoso por experiências com corais virtuais de milhares de vozes, aí por 2009, 2010. Só que agora, com a pandemia, a coisa voltou com força total. E a gente pode ver aquelas carinhas dos coralistas em diferentes gêneros, e desde os bem principiantes até grupos de excelência técnica. Basta procurar nas redes sociais. Conversando com o maestro Lucas Alves, eu aproveitei para perguntar como é que o coral da URGS está tentando seguir com as suas atividades. Aquela sensação, assim, né, de estar próximo, ela não é mitigada, né, totalmente, né, mas nós temos, assim, feito videoconferências, temos mandado, né, áudios de estudos para o pessoal ir cantando nas suas casas, temos feito pequenos ensaios virtuais, assim, para que o trabalho não pare, né, para que nós possamos passar por esse momento tão delicado, né, que nós estamos passando da melhor maneira possível. Este, então, o maestro Lucas Alves, do Coral da URGS. Para quem quiser conferir, eles já publicaram 2 vídeos no Facebook nessa modalidade, em que cada um fez a sua parte de casa. E essa semana a Covid-19 levou a escritora, tradutora, jornalista, poeta Olga Savary. Ela que foi ícone da literatura erótica, tradutora de grandes nomes como Neruda, Cortázar, Lhasa, também foi precursora do haikai, aquele poema de origem japonesa composto por 3 versos aqui no Brasil. Em homenagem a ela, então, e sua dedicação às artes literárias, hoje eu trouxe um poema de Olga Savary para o nosso momento de leitura. Esse poema foi extraído do livro Espelho Provisório, de 1970, o primeiro livro da Olga, obra que lhe concedeu o Prêmio Jabuti de Autor Revelação. O título, então, é Pedido. A Manuel Bandeira. Quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando atormentados morcegos, um no cérebro, outro no peito, me apunhalarem de asas e me cobrirem de cinzas, venha ensaiando de leve, leve linguagem de flores. Trazer-me a cor arroxeada daquela montanha, lembra? Que cantaste num poema. Trazer-me um pouco de mar, ensaiando-se em acalanto, na líquida ternura que tanto já me abalou. Meu velho poeta, canta, um canto que me adormeça, nem que seja de mentira. E assim, o Respira Cultura vai ficando por aqui. Na trilha sonora de hoje, Maurício Pereira com Um Dia Útil e Vida de Artista, de Itamar Assunção. O programa teve participação dos jornalistas Ana Laura Freitas, André Grassi, Cláudia Heinzelmann, Mariane Quadros e Pedro Palaoro. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, e a produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. E não se esqueçam de seguir a Rádio da Universidade nas redes sociais e serviços de streaming. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!